Olá, meus alunos, tudo bom com vocês? Ontem a gente começa essa aula maravilhosa de história. A gente aqui, ó, para passar para avisar vocês para seguir as nossas redes sociais. Vai lá, segue aqui, ó, EducaPE, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto lá no YouTube, que é onde você acompanha todas as aulas disponíveis do EducaPE, tá certo? É de extrema importância que você siga nossas redes, tá bom? E hoje a aula do 8º ano é maravilhosa. Iluminismo, isso mesmo, bebês. Iluminismo. Mas você vai dizer assim, professor, que danado é isso? Mas então hoje a gente vai aprender todo esse contexto que é o iluminismo. Eu já vou botar aqui no telão para você ver aqui, ó, comigo, o seguinte. O que é iluminismo? O que foi iluminismo, né? Então, o iluminismo foi um movimento intelectual europeu, surgido lá na França, né, no século XVII, né? E ele era considerado, aí nas imagens vocês estavam vendo, né, as pessoas conversando entre si, foram várias correntes filosóficas, tá certo? E a principal característica dessa corrente foi defender o uso da razão sobre a fé. Eita, que vai gerar hoje polêmica. Para entender e solucionar problemas da sociedade. As ideias iluministas foram tão populares no século XVII que ficou conhecido como século das luzes, certo? Veja como é muito grandioso esse momento para a história da sociedade. Ponto. Primeiro, vou saber que as ideias iluministas, certo? Primeiro passo, ela separava a razão da fé. Entendeu? Então, era isso que acontecia. Por quê? Vocês sabem que, vocês que vieram do sétimo, sabem muito bem que, na Idade Média, a Igreja Católica ela tinha um total controle sobre a sociedade. Então, para ela, era muito importante continuar nesse domínio, né? E aí os iluministas disseram, espera aí, minha gente, vamos dar um freio aqui, vamos usar um pouquinho a razão no lugar da fé, né? Vamos saber o porquê está acontecendo isso. Então, a idade moderna do iluminismo, ela vai trazer um pouco para as pessoas essa questão, sabe de quê? De pensar, né? Ai, professor, quer dizer quem está usando a fé não pensa? Não, meu anjo, calma, peraí. Você, na sua igreja, você está lá com sua fé. Isso aí é inabalável, parabéns quem segue. O iluminismo, não, ele diz, espera aí, eu quero separar quem tem sua fé e igreja. Problemas da sociedade, eu uso a ciência. Foi isso que os iluministas acreditavam em primeiro ponto. Tá bom? Vem comigo aqui na tela, de novo. Ó. Então, bora para a ideia central, né? O que é que eles queriam? Então, os iluministas acreditavam que poderiam restaurar a sociedade do antigo regime. Vamos lá de novo aqui essa polêmica. Né? Defendia o poder da razão em detrimento ao da fé e da religião. E buscavam estender a crítica racional em todos os campos do ser humano, através da união das escolas de pensamentos filosóficos, sociais e políticas, enfatizavam a defesa do conhecimento racional para desconstruir preconceitos e ideologias religiosas. Por sua vez, essas seriam superadas pelas ideias de progresso, né, e de perfectibilidade humana. Em suas obras, os pensadores iluministas argumentavam contra determinações mercantilistas e religiosas. Também foram avessos ao absolutismo e aos privilégios dados à nobreza e o clero. Olha aí de novo a igreja. Estas ideias eram consideradas polêmicas, por isso abalavam os alicerces e estruturas políticas da social e do regime antigo. Então o que acontecia? Os iluministas diziam o seguinte, ó, vamos acabar com os privilégios da Igreja Católica, vamos acabar com o privilégio da nobreza, porque o povo é maior do que os dois. Então essa era a ideia dos iluministas. Então a gente precisa acabar com esses privilégios. Por quê? O povo ele tem os anseios que não necessariamente precisa ser adotado pela igreja. Então
uma maior contradição, né? Porque se a própria igreja diz que tem um livre-arbítrio, ela não podia lhe prender. Então você podia bem entender e fazer o que você quer, desde que respeite as leis daquela nação. Bom, bem, o livre-arbítrio não é você, eu vou fazer o que eu bem entendo. Não, a gente tem Constituição para isso. Então a gente pode pensar, pode falar, ok, vivemos numa democracia nos dias de hoje, mas desde que a gente respeite as leis. Fácil, né? Então os iluministas, eles tinham esse propósito de dizer o seguinte, vamos aqui separar a razão, porque a construção de uma sociedade, ela não pode ser delimitada por conta da igreja. Ela precisa progredir, ela precisa crescer. E a igreja está atrapalhando. Era o que eles defendiam, tá certo? Então aí na tela, você aqui comigo, deixa eu só botar aqui para você ver que tem a enciclopédia, né? Criada pelos iluministas, né? Vocês estão vendo aí na sua tela do lado esquerdo, né? Então você está vendo aí criada pelos franceses, essa ideia, tá certo? E aí a gente vai agora invadir na sua tela, continuando, para você ver as ideias centrais e por área. Então a primeira área que eu selecionei foi para vocês a economia. Então aqui a economia está no meio do centro, né, dessa bolha aí que eu fiz. Oposição ao mercantilismo. E você vai me dizer, professor, o que é mercantilismo? É aquele processo mercantil que você viu ano passado, no 7º ano. E esse processo de mercantilismo vai ser com a criação das cidades através dos muros, dos castelos, dos feudos. Eu dei essa aula, a aula anterior a isso. Então, oposição ao mercantilismo, porque ele achava que era muito injusto, né? Porque o governo, no caso os reis, se metiam demais. E aí, essa figura aí linda, maravilhosa na sua tela, com esse cabelo aí lindérrimo, né? Adam Smith, ele vai criar uma nova teoria, o liberalismo. Professor, o que é isso? É simplesmente a economia mais livre, sem intromissão do governo. O que ele fala é o seguinte, ele diz assim, o Estado é mínimo, quem decide as coisas sobre a economia são os comerciantes, é a classe que produz. Então o governo não tem que se meter, o governo tem que dar segurança, educação e saúde, ponto. É que ele pensa, né? Adam Smith, que essas obras deles vai ser bastante difundidas e comentadas lá na frente, né? Com várias escolas, a gente vai ter a escola americana, que vai pegar essas teorias de Adam Smith, né? E, por fim, a gente vai ter aqui a agricultura como fonte de riqueza de uma nação, né? Então tem uma galera que diz assim, a grande riqueza de uma nação é a agricultura, é onde o povo se alimenta, é onde o povo produz. Então a gente precisa ter esse devido respeito à agricultura, né? Então, propriedade privada, a galera tinha um choque, né? Os liberais da corrente de Adam Smith acreditavam que a propriedade era um direito, quem conquistava, e que o governo não tinha nada que se meter para ter essas propriedades, tá bom? Então a gente viu aí esse primeiro ciclo, né, econômico que nós teremos através de Adam Smith, desse povo que aí está para poder difundir essas ideias e o povo entender como é que ele podia orientá-los, né? Então são várias teorias daquele pessoal e a gente vai ver que essas teorias elas vão refletir no mundo inteiro, porque o liberalismo hoje ele é uma realidade, né? O que Adam Smith pegou há 300 anos atrás, né? Hoje ele funciona, né? Agora fica a pergunta, funciona para quem, né? Vem comigo na tela para a gente ver sobre política, que é uma grande ideia iluminista e que a gente hoje funciona. Olha aí, o escritor Montesquieu, né, que é um francês, por exemplo, defendeu um modelo que o Estado seria dividido em 3. Por quê? Porque ele acredita que se uma pessoa centralizada, como era o caso do rei, não teria condições de assumir tudo. Então, por exemplo, hoje nós temos esse modelo defendido por Montesquieu. Tem que fazer o biquinho do francês, Montesquieu. E aí o que é que fazia? Ele dizia o seguinte, pessoal, que tinha que dividir em 3 os poderes.
Então a gente tem um executivo, que na sua tela está aparecendo o presidente, né? O nosso presidente atualmente é Bolsonaro. No caso do nosso governador é o nosso governador Paulo Câmara. E quem é de Recife, o prefeito é João Campos. No judiciário, a gente vai ter, né, o Supremo Tribunal Federal, né, que é a corte máxima da nação. A gente tem a segunda corte, que é os estaduais, e teremos os juízes, né, das outras varas. Então a gente divide o executivo e o judiciário. Então o judiciário é que determina a lei que o legislativo criou. Então a gente vai ter deputado federal, senadores, deputados estaduais e vereadores. E como é que funciona isso, Amorecos? Os vereadores defendem os interesses de quem? Da sua cidade. Se você mora em Recife, Recife tem 37 vereadores. Então são 37 vereadores defendendo através do seu voto seus interesses. Os deputados estaduais é que vão defender os interesses do estado de Pernambuco lá na Alep, tá bom? E a gente vai ter os nossos deputados federais, que no caso de Pernambuco vai estar lá na Câmara, lá em Brasília, defendendo os interesses do estado de Pernambuco e do Brasil. Porque ele não é federal, então ele defende para Pernambuco e defende para o Brasil. E os nossos senadores, né, que é o cargo acima dos deputados federais, né, e que eles também vão defender. Pernambuco tem 3 senadores, né, que nosso estado é representado por 3, e aí a gente vai ter esses senadores defendendo os interesses também do Brasil e do nosso estado, tá bom? Então a gente, nesse tempo, já se dizia que a política deveria ser dividida por 3. E isso funciona até hoje, né? Até hoje. Como é que funciona até hoje, professor? Porque foi um modelo adotado em vários países do Ocidente. Então nós teremos aqui para vocês Executivo, Legislativo e Judiciário. São 3 situações de pensamento iluministas que funcionam. O Brasil adota, por exemplo, esse sistema modelo com a proclamação da República, lá em 1889. Então é de bastante importância que vocês se liguem nessa questão dos iluministas. Para você ver, né? 1700, 2021 e funciona até hoje, tá bom? Vem comigo na tela que tem a questão da religião. Como é que os iluministas defendiam a religião? A religião foi muito criticada pelos iluministas, né? Tanto é que a galera que não sabe um pouquinho da história dos iluministas, inclusive chama eles até de ateus, né? E diz o seguinte, né? Era defendida a limitação dos privilégios do clero e da igreja, né? O que é que eles diziam? Que a igreja, ela tinha muito privilégio na sociedade. E aqui eu estou falando de 1700, tá, gente? Eu não estou falando do século 21. Então, eles diziam o seguinte, ó, tem muito privilégio aí, irmão. Vamos dar uma diminuída aí, vamos botar o povo em primeiro lugar. E aí, o uso da ciência, né? Os iluministas diziam só, a gente não tem nada contra a fé, mas o que a gente quer é que a ciência, porque a ciência é exata. E a fé não. A fé é sua capacidade de você crer. Então é totalmente diferente. E havia com que eles compreendiam, né, o poder da religião na formação do ser humano. Então eles não interferiam nisso. Eles diziam assim, beleza, você pode se formar cristão, muçulmano, judeu, né? Não tem problema. Mas preferia que houvesse 2 esferas distintas. E aí é onde a gente vai entrar agora. A religião e o Estado. Ou seja, para eles era muito mais fácil ter religião de um lado e Estado do outro, para que os dois não se misturassem. De igual maneira, alguns iluministas defendiam o fim da igreja como instituição e a fé deveria ser uma expressão individual. É aquilo que eu disse, né? Tem uma galera que não, pode ter religião, e tem uma galera que não, é melhor acabar de uma vez, e se você quiser ter fé, é problema seu. Mas aí não deu certo, querendo ou não, a gente está falando de um período onde 99% do povo europeu eram católicos. Então, assim, ele não podia mexer. Mas o que ele trouxe foi o seguinte, diz assim, vamos separar, o Estado toma as decisões pelo povo e a igreja segue a igreja. A igreja fica ali, o Estado fica aqui, né? Então,
é bastante importante que vocês tenham dimensão de que igreja é igreja, e Estado é Estado. Foi o que os iluministas. Tanto que a nossa Constituição de 1988 diz que o Estado brasileiro é livre da fé, então você pode ter sua fé em quem você queira acreditar, mas ele é laico, ele não mistura a religião com o Estado. Então, por exemplo, ele não pode tomar decisões através da Bíblia, ele tem que tomar decisões através do povo, entendeu? É isso para você não ficar aí pensando até que o tio aqui é ateu, é só para a gente defender o assunto, tá? Vem para cá, iluminismo no Brasil, que é agora onde entra, e aí eu já deixo na imagem aí nossa querida Revolução Pernambucana, né, que eu vou chegar lá. O iluminismo chegou ao Brasil através de publicações que eram trazidas para a colônia. Então, estou falando de 1700. Então, 1700, o Brasil ainda era colônia de Portugal, tá lembrado? Segundo, vários estudantes iam à Universidade de Coimbra, lá em Portugal, e também trazia esse contato, né, que eles tiveram com essas ideias iluministas e passaram a difundi-las, ou seja, trazer para o Brasil. Essas ideias passaram a questionar o próprio sistema colonial e fomentar o desejo de mudança. Assim, o movimento de luzes influenciou a Inconfidência Mineira, lá em 1789, que coincide com o da Revolução Francesa, né? Por isso que o povo enfatiza tanto em Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, um ano antes, né? Em 1798, que vai ter a mesma ideia da Revolução da Inconfidência Mineira, e a nossa, que vai ser em 1817. E não é puxando sardinha para Pernambuco, não, meu estado, que por sinal tem até minha bandeirazinha aqui tatuadinha no meu braço. Não é puxando sardinha para o meu estadinho maravilhoso, Pernambuco, mas a gente foi o único que colocou em prática as ideias iluministas no Brasil. Primeiro, nós se tornamos uma revolução que fez tudo aquilo que estava no papel, ou seja, nós nos tornamos país em 75 dias. Ah, professor, mas só 75 dias como país? Sim, teve gente que teve a mesma ideia e não conseguiu executar. E a gente virou país por 75 dias, doa quem doer. E, né, de 6 de março de 1817, por sinal, deveria, nos dias atuais, tudo bem que nosso estado é feriado, mas 6 de março deveria ser feriado nacional, porque fomos a única província a declarar a independência de Portugal. Beijo, que Pernambuco sempre, como sempre, arrasando. Pernambuco, meu país. Então, o iluminismo no Brasil foi o quê? Foi, sem dúvida, essa trajetória por mudança. Primeiro, fim do absolutismo no Brasil, ou seja, a quebra que a colônia não era para, sem dúvida, continuar no Brasil. 2, certo? A produção de novos desafios e conquistas para a sociedade. Então, menos impostos, né? Tudo isso através das ideias iluministas, tá certo? E aqui, ó, o que ficou do iluminismo. Vem comigo na tela para eu trazer para vocês. E aí a gente vai lendo, sem dúvida, essa grande ideia que é o iluminismo, né? Que a gente vai difundir cada dia mais essas ideias iluministas. Pronto. Veja que eu botei na tela nessa imagem linda da Revolução Francesa de 1789, liberdade, igualdade e fraternidade, né? Então, o iluminismo ele pregava primeiramente a liberdade individual, né? Você ter o direito de ir e vir, a igualdade, né? Todo mundo ser igual, sem privilégios, né? E a fraternidade, né? Que é a compreensão, que é você abraçar todos. Então, os ideais iluministas tiveram sérias implicações sociopolíticas, como exemplo, o fim do colonialismo, né? O Brasil, por exemplo, se libertou, né, do colonialismo português, lá em 1822, e do absolutismo, que é justamente, né, o rei, né, só o rei mandar, você não poder opinar, porque quando a gente vota nos nossos candidatos, é ele que representa nossas ideias, tá certo? Lá na frente, você do 8º ano não vai votar agora, só quando você completar a idade mínima, que é com 16,
Mas quando você vota em algum candidato, é porque você acredita nas ideias daquele candidato. E é sua representação no legislativo, no executivo ou no judiciário, né? Então a implementação do liberalismo, né, que é a liberdade econômica, bem como a liberdade religiosa, né? Ou seja, você tem a livre escolha de escolher em quem você quer adorar, em quem você quer acreditar, sem ter que ser perseguido, tá certo? E aí culminou em movimentos como a Revolução Francesa, né, que está aí na sua tela, e sem dúvida vai ser um dos maiores feitos, né, da sociedade, essa questão, né, fraternidade, igualdade e a liberdade, né, que é justamente você ter tudo aquilo que almeja sem ter a necessidade, pessoal, né, de ser perseguido, né? Não imaginou porque você não é cristão ser perseguido? E isso acontece, infelizmente, no dia de hoje, né? Então, as ideias iluministas trouxeram isso para a gente ter essa reflexão. Que reflexão é essa, professor? A reflexão de que nós podemos ter nossa liberdade como bem entendemos, né? Então, a igualdade, né? Se bem que os iluministas eles tinham essa bandeira da igualdade que foi melhorada com o passar do tempo, né? Mas, por exemplo, tinha questões como eu poderia dizer, bem polêmicas, né? Tinha grandes mulheres pensadoras iluministas, né? Mas que também não foram ouvidas, né, pelos iluministas. Então isso aí ocorreu uma determinada situação para o machismo, né? Mas professor, mas a gente está falando de 1780, mas era uma galera que já estava à frente ao seu tempo. Mas ainda assim tinha alguns traços daquela sociedade, né, patriarcal, né, que a gente já falou em outras aulas. Eu vou passar na próxima tela os principais pensadores iluministas, tá certo? São alguns 4, então a gente tem o Montesquieu, que foi um dos responsáveis pelas ideias da divisão do Estado em 3. Nós teremos Voltaire, né? Teremos Adam Smith, né? John Locke, Rousseau. Todos esses são os pensadores iluministas que, porventura, contribuíram bastante, né, para essas questões que nós hoje temos com o iluminismo. Então é de extrema importância que nós sabemos quem são. Então, assim, muitas das vezes nós demos esse valor para essas ideias iluministas porque foi nossa Constituição, nossa 3 poderes que existe no Brasil, não só no Brasil, mas Estados Unidos, todo o continente americano, todo o continente europeu usa esse modelo adotado pelos iluministas. Então é de extrema importância essa ordem do fator iluminista, tá certo? Agradecimentos aqui na tela que eu vou deixar para vocês, a equipe do Educapé, que está todo mundo aqui hoje, né, maravilhosas, né? Nossas fontes de pesquisa, eu queria agradecer a toda a matéria, a minha querida associação AMPU, Acervo Pessoal, Google Imagens, e para você me seguir ali no professor Felipe Lopes. E aí, dizer a vocês o seguinte também, mandar um forte beijo que eu prometi a ela, minha professora Ana Rita, né, que foi lá da escola EREM, né, melhor dizendo, lá do Dom Vital, em Casa Amarela. Eu estudei nessa escola maravilhosa, queria mandar um forte abraço a ela. E também, hoje que é a gestora, mas já foi minha professora de História, eu estou entregando as idades do povo, né? Mas tudo bem. E professora Francilene, que hoje é a gestora do Dom Vital, e professora Francilene foi a minha grande inspiração, junto com a professora Graça, que é secretária lá do EREM Padre Machado, também em Casa Amarela, que foram minhas 2 grandes inspirações para me tornar professor de História. Né? Eu lembro muito bem que eu estava assistindo uma aula, e aí a professora Francilene, junto com a professora Graça, deram uma aula tão boa de História que eu disse, nossa, eu vou virar professor de História e aqui estou. Forte abraço, um beijo, é Hinaldo Spidelli, estou chegando, tchau, até a próxima aula. Educapé.